Graça e paz a todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Vamos falar da volta de Jesus, que está próxima, e eu vou explicar para vocês a parábola das 10 virgens, para vocês olharem ela, porque às vezes a gente lê a palavra, mas às vezes a gente não entende. Então assim, eu vou explicar de uma forma que você vai entender melhor e você vai entrar para dentro de si e vai ver se realmente você está preparado para a volta de Jesus. A passagem diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. O reino do céu será semelhante às 10 virgens. Vamos lá. Que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Ou seja, o primeiro parágrafo aqui é tomando as suas lâmpadas e fomos ao encontro do noivo. Vamos supor que a gente tenha a palavra de Deus, vamos supor que isso aqui seja uma lâmpada. E às vezes a gente vai ao encontro do noivo na igreja, dando um exemplo, tá? Cada um interpreta de uma forma. Eu tô dizendo aqui de uma forma para você poder entender melhor. E às vezes a gente não tem intimidade com a palavra. Às vezes a gente não tem intimidade com a palavra. A gente leva, a gente lê lá na hora do culto, mas a gente não tem intimidade com a palavra. Não tem intimidade com Deus. Você vai ver como a intimidade vai fazer, a falta de intimidade vai fazer muitos ficarem de fora. As 5 delas eram prudentes. As outras cinco eram imprudentes. Prudentes, uma versão está imprudente, outra versão estão loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Para que serve o azeite? Para que serve o óleo? Para manter a chama da lamparina acesa. Ou seja, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é nós, para nós tornarmos a nossa chama acesa para com Cristo? O que significa isso? Às vezes a gente só ora quando precisa. Às vezes a gente só busca Deus quando precisa. Tornar a nossa chama acesa é louvar ao Senhor todos os dias, buscar o Senhor todos os dias, ler a palavra todos os dias. Todos os dias você tem que estar em comunhão com Cristo. Você vai ver porque muitos vão ficar de fora por não ter essa intimidade com Deus. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, elas tosquenejaram, e todas adormeceram. Em outras versões está, e com a demora do noivo, elas adormeceram. Ou seja, muitas pessoas falam, eu ouço que Jesus vai voltar, já tem, desde quando eu me entendo por gente. Então muitas pessoas dormem achando que o noivo está demorando, que Jesus não vai voltar agora. E o que acontece? Muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo achando que a volta de Jesus... já falaram que Jesus vai voltar desde aquela época da Bíblia, na época de Isaías, né? E muitos estão dormindo. Dormindo literalmente e figuradamente. Literalmente é que realmente dorme à tarde, dorme à noite, às vezes não acorda, às vezes Deus te tira o sono de madrugada para você orar, você fica rolando na cama, rolando. Sabe por causa de que eu tô falando isso, irmãos? Porque eu fiz já isso. Essa madrugada eu acordei 4h04 da manhã. 4h04 da manhã, e ali eu comecei a orar por Israel. Depois eu vou te falar o porquê que você deve orar por Israel. Vou falar de uma vez, porque lá em Tessalonicenses, não é lá em Tessalonicenses, é lá em Números 24, capítulo 9, diz que aqueles que abençoam Israel serão abençoados, e aqueles que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados. Orem por Israel, irmãos, orem por Israel. Israel, eles vão ter a vitória. Por mais que eles estão passando por isso tudo aí, Deus vai dar a vitória a ele, porque Israel é o povo de Deus, independente do que esteja acontecendo, desde a antiguidade até agora.
adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo e saíram ao encontro dele. Algumas versões dizem que ouviram um barulho e que dizendo que havia um noivo. Por quê? Quando diz um barulho, lá em Tessalonicenses está dizendo que esse barulho será o som da trombeta, haverá um barulho de brado, a voz do arcanjo e do som da trombeta. Isso está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Por isso que quando elas ouviram um barulho à meia-noite, elas saíram ao encontro dele, porque foi anunciado que Jesus, que o noivo estava vindo. Não significa que Jesus vai voltar à meia-noite, tá? Aqui é uma parábola, mas não significa também que Jesus não vai voltar à meia-noite. Pode ser que volte sim. E as loucas disseram às prudentes. Não, aí vem o esposo e saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagam. As prudentes disse: não, se a gente te der o nosso azeite, vai faltar para mim e vai faltar para vocês. Vocês vão lá aonde vendem, olha só, vocês vão lá aonde vendem e comprem de vocês. Ou seja, quando elas falam, se nós dermos os nossos azeites a vocês, vai faltar para mim e para você. Ou seja, aqui Jesus, o noivo, né? Jesus, com cada pessoa é individual, não se divide o seu azeite com ninguém. Tem gente, né, tem profeta que realmente quando tá ali orando pela pessoa, ele bota a mão e põe a mão na cabeça da pessoa e fala, eu vou te emprestar o dom que Deus me emprestou e tal, não sei o que. Mas aqui o que eu entendi é que para cada pessoa tem um azeite diferente, tem uma unção diferente. Então não adianta eu te dar a minha unção, porque senão vai faltar para mim. Eu tenho que ter a minha unção para servir o Senhor, porque servir o Senhor é ajudar pessoas, entendeu? Então assim, elas foram lá comprar. Quando elas foram comprar, ou seja, essa voltinha que você dá no mundo de vez em quando você desvia os seus pés do Senhor, dos caminhos do Senhor, essa voltinha que você dá é a hora que Jesus pode voltar. Aí elas chegam desesperadas, porque o noivo pegou essas prudentes e foram às bodas, à festa. E o que significa isso? É que quando Jesus voltar, ele vai levar com ele as que estão atentas, as que estão com azeite, ou seja, orando, clamando, jejuando, fazendo tudo para o Senhor enquanto ele não vem. E quando você dá essa voltinha no mundo, é a hora que Jesus pode vir, porque no final a palavra diz assim, em verdade, no final diz assim, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, elas voltaram e falou, Senhor, abre a porta, nós queremos entrar. Ele falou, aparta-te de mim que eu nem conheço. Ou seja, elas tinham azeite, elas tinham a lamparina, elas estavam no caminho do Senhor, mas estava lá e cá. Não adianta você estar lá e nem cá. Tá na presença de Deus, mas tá falando mal dos outros. Tá na presença de Deus, mas só que não lê a palavra. Tá na presença de Deus, mas só que você tem raiva de uma amiguinha, da irmã da igreja, ou raiva de uma pessoa, não perdoa, fala mal da vida dos outros, fala mal do irmão, do irmão, que é pior ainda. A palavra de Deus diz que abençoai os que amaldiçoam, que te amaldiçoam. Amai os seus inimigos. Tem compaixão. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não consegue amar o próximo é porque você não se ama a si mesmo. Então, como que você vai subir com o noivo na nuvem de glória, assim como ele subiu a primeira vez? Como que você vai subir com o noivo se você vai à igreja, mas só que está fazendo tudo errado? Falando mal da vida dos outros, não tá lendo a palavra, não tá... Eu tô falando isso porque eu estava assim. Não falando mal da vida dos outros, mas sem orar, sem jejuar,
Orava, mas só que uma vezinha aqui, outra ali. Então, irmãos, que essa palavra possa penetrar no seu coração. Vigie, porque ninguém sabe a hora e nem o dia que Jesus irá voltar. Nem o Filho sabe. É só